E a cultura moderna, ela valoriza a ideia de que descubra quem você é e construa sua própria identidade. E essa ideia, ela traz um problema sério. A pessoa desconsidera a identidade que recebeu e se escraviza em busca de produzir uma identidade. E nesse contexto surgem indagações que pressionam as pessoas. Quem sou eu? Tenho valor? Estou tendo sucesso? Eu sou amada? Estou aproveitando a vida? A identidade vira uma busca sem fim. A gente olha hoje, né, a tecnologia, ela nos trouxe grandes avanços, né, na saúde, em tudo, temos muitas informações. Mas, no meio disso tudo também, tem o diabo trazendo as comparações, as confusões de quem nós somos, né? Essa semana eu li que aquele americano, Elon Musk, né? Ele é o primeiro homem que conseguiu 1 trilhão. Eu falei para meu marido, o que é 1 trilhão? Quantos zeros? Eu não sei o que é 1 trilhão. Eu nunca na escola aprendi uma conta para chegar no trilhão. Eu nem imagino o que se compra com 1 trilhão. Né? Aí eu falei, gente, o que é isso? Né? Parece que está falando uma outra língua. E aí eu fico pensando, né? Quantos empresários de sucesso que falaram, nossa, no meio de tantos bilhões que deve ter, eu não sou suficiente, algo eu estou fazendo errado, porque ele chegou no 1 trilhão. E aí, como o Marco falou, a comparação. A comparação, eu falo assim que é o exércitozinho do diabo vindo no nosso ouvido e falando, você não é o suficiente. Você não está sendo suficiente. E nisso eu vou buscando identidades para me acalmar. E aí tem o escritor Tim Keller, que eu gosto muito, que ele argumenta que muitas pessoas constroem sua identidade sobre desempenho profissional, aparência física, relacionamentos, maternidade ou paternidade, dinheiro ou reconhecimento social. A questão é que quando essas bases são abaladas, a identidade entra em crise. Perde-se o emprego, os filhos crescem, saem de casa, muitas vezes os casamentos terminam, o envelhecimento muda a aparência e a pergunta surge, quem sou eu agora? Talvez uma mãe que dedicou a vida inteira aos filhos e agora os vê saindo de casa. Talvez alguém que perdeu um emprego importante. Talvez uma pessoa que passou por um divórcio ou está enfrentando o envelhecimento. O que você precisa ter na sua caixinha de primeiro socorro? O conteúdo aqui dentro. Quando aquilo que ocupava grande esforço em nossa vida muda, surge a pergunta, quem sou eu agora? Pelo olhar da psicologia, tem um escritor chamado Zygmunt Bauman, que ele já descreveu a identidade contemporânea como líquida. Ou seja, tudo muda rapidamente. Os líquidos se adaptam ao recipiente, mudam de forma facilmente, são difíceis de conter. E, com isso, precisa ser constantemente atualizado. Hoje o sucesso é eu ter um carro X. Aí já surge outro. Não, então eu não estou sendo suficiente, deixa eu ir para esse. iPhone. Aparência, corte de cabelo. Essa roupa não está mais na moda. Então é uma constante busca, né? As etiquetas das roupas são para fora. Não é para dentro. As grandes marcas não põem para dentro, põem para fora. Então, o sentimento que a pessoa tem é que deve evoluir o tempo todo, ser feliz o tempo todo, ter sucesso o tempo todo, mostrar resultado o tempo todo. Eu, como psicóloga, às vezes eu vejo que alguns pacientes, quando faz parte do contexto eu contar sobre alguma situação difícil que eu já vivi ou vivo, eles ficam assim, você
sem eu. Porque cria-se uma ilusão de que a psicóloga não sofre, que ela não tem problemas com os filhos, com o marido, né? Que ela não é abalada da sua autoestima, né? Então, a gente precisa cada vez mais mostrar a nossa humanidade, lógico, com pessoas seguras, porque isso mostra que somos todos iguais. Então, quando eu preciso ter o tempo todo desempenho, isso vai aumentar a ansiedade, o sentimento de inadequação, a comparação social e o medo de fracassar. Exatamente. A pergunta é: quem sou eu além dos papéis que eu exerço? Onde eu estou construindo minha identidade? Se aquilo que hoje considero mais importante me fosse tirado amanhã, eu continuaria sabendo quem sou diante de Deus? Eu vou repetir, gente. Se aquilo que hoje considero mais importante me fosse tirado amanhã, eu continuaria sabendo quem sou diante de Deus? Tim Keller tem uma frase que diz: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Podemos transformar em ídolo o dinheiro, sucesso profissional, relacionamentos, filhos, netos, cônjuges, aparência, segurança e controle. Eu já tive um ídolo que eu não percebia, mas eu precisei passar pelo sofrimento para descobrir que eu estava idolatrando a minha neta. Quando ela nasceu, parece que o mundo ficou todo cor-de-rosa. Todo lugar que eu olhava era cor-de-rosa. Tudo. E eu senti uma alegria sem fim. E eu passei a dormir, acordar, pensar o tempo todo. O celular tocava com a minha filha, já parava tudo. Até que eu passei por uma situação terrível, que eu fiquei 1 ano e meio sem ver. Muitas aqui presenciaram eu me arrastando, né, pela vida. E aí um dia eu ouvi de Deus, jogada no chão da sala da minha casa, chorando muito, que eu estava colocando a minha neta no lugar que era dele. E aquilo foi muito duro para mim. Eu fiquei envergonhada de Deus. Muito envergonhada. E aí, a partir dali, eu comecei a pedir perdão, né, pelo valor excessivo que eu estava dando àquilo. E o que eu aprendi, gente? Que o sofrimento, ele revela os ídolos. Pois quando perdemos algo, o sentimento é que nossa vida perdeu completamente o sentido. Perdemos nossa identidade. Confundimos quem somos com o ídolo que estava no nosso coração. Mas Deus não revela nossos ídolos para nos condenar. Ele os revela para nos libertar. O sofrimento, muitas vezes, expõe aquilo em que confiávamos mais do que nele, para que possamos voltar nossos olhos ao único fundamento que não pode ser abalado. Apenas Deus pode sustentar nossa identidade, valor e esperança, sem nos escravizar. E a pergunta é: o que nos escraviza? O que nesse momento está nos escravizando? Talvez o medo de ser abandonada, ser rejeitada. Obrigada, amor. Te leva a uma necessidade intensa de agradar. Tim Keller diria que talvez exista um ídolo de aprovação ou aceitação atuando silenciosamente, dizendo: preciso que gostem de mim, não posso decepcionar ninguém.
Se me rejeitarem, não vou suportar. Quando essas crenças governam as decisões, a pessoa perde a liberdade para agir conforme seus valores. Vai atrás das redes sociais, dos likes, comparações. Se a cultura nos diz para construir nossa própria identidade, precisamos perguntar: o que o Criador diz sobre quem somos? O que a palavra de Deus nos revela sobre quem somos? E agora eu queria trazer para vocês uma passagem em Gênesis 1, 26, 27. Senhor, te agradeço por esse momento de meditação sobre sua palavra. Clamo pela bênção de tua presença, que tudo que eu disser aqui seja para a edificação de seu nome. Usa minha boca para a expressão do teu Santo Espírito, que habita em mim. Amém. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. 26 e 27. Gênesis 1, 26, 27. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Eu gostaria de pedir que a gente repetisse o 27. Assim Deus criou todos juntos. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. A identidade não se baseia no que temos. Não é descoberta pelos títulos, aparência ou pessoas. Ela não é descoberta. A identidade não é descoberta. A identidade é dada por Deus. O nosso valor vem dele. Recebemos a imagem do Criador. Quando eu era criança, eu falava assim: minha mãe, qual que é Deus, né? E meus tios eram todos adventistas, então sempre tinha Bíblia para criança, e aí postava Deus com uma coroa, sentado num trono, uma barba grande, né? Velhinho. Então todo velhinho que eu via, para mim às vezes representava Deus, né? A gente nunca vai saber qual a aparência de Deus, né? Mas a gente sabe que ele é perfeito. Isso nós sabemos. E se nós somos a imagem e semelhança dele, que privilégio nosso, né? Então, o mundo diz: seu valor é algo que você conquista. Você merece. A palavra de Deus diz: o seu valor é o que você recebe de Deus. Não há fracasso, opinião ou mudança cultural que pode apagar. Seu valor é independente do que os outros falam. Eu percebo que os jovens hoje estão exaustos. Nunca se viu tantas crianças e jovens adoecidos. Muito adoecidos. Emocionalmente. E o emocional vai para o corpo, porque nós somos uma coisa só. É assustadora a quantidade de crianças e jovens tomando muitos medicamentos. Então os jovens estão exaustos, porque estão buscando o que já foi dado por Deus. Então eu queria pedir para vocês, é lógico que eu, como psicóloga, não aguento trabalhar um pouquinho a emoção, então eu queria pedir licença para vocês e pedir que vocês relaxassem um pouco, tenta fechar os olhos, se for possível, se sentir seguro, se não se sentir tudo bem. Vai percebendo o seu corpo, sente o lugar que está sentado, o peso desse tronco, solta as pernas, solta os ombros,
Vai deixando o corpo falar para você: fizeste de modo especial e admirável. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Imagine Deus olhando para você. Imagine Deus olhando para você. Não para as suas falhas, mas para a obra que Ele criou. O que muda quando você se vê pelos olhos do Criador? O que muda quando você se vê pelos olhos do Criador? Se Deus pudesse lhe lembrar uma verdade sobre quem você é, qual seria? Em Cristo eu sou. Complete. Quem eu sou em Cristo? Sabe, talvez você tenha recebido muitos rótulos ao longo da vida. Alguns vieram da família, outros da sociedade, outros nasceram das suas próprias cobranças. Mas hoje eu quero convidá-la a escrever não quem os outros dizem que você é, mas quem Deus diz que você é. Em Cristo eu sou. Respire profundamente. Vai voltando com essa sensação de ter um abraço de Deus, dizendo quem você é. A palavra de Deus nos põe no lugar certo. Eu gostaria de pedir que cada uma de vocês abraçasse a pessoa aí ao lado e fala a ordem na sala, teacher. Gente, agora eu queria ler o Salmo 139. Salmo 139, versículo 13 e 14. O versículo 13 e 14, eu queria pedir para a gente ler juntos. Vamos ler. 139. 139, versículo 13 e 14. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Desfeito de modo tão extraordinário. As obras são maravilhosas. E disse que sempre bem. Na minha Bíblia está como extraordinário. Né? E o que é extraordinário, gente? É extra, é um plus. É algo fora do comum? Ultrapassa o esperado. Extraordinário. E a mensagem de Davi é que cada ser humano é uma obra extraordinária de Deus. No texto original hebraico, a ideia é de algo maravilhoso, digno de reverência, feito com sabedoria e intenção. O foco não está em nosso desempenho, mas na nossa criação. Perceba que Davi, ele não termina admirando a si mesmo. Ele termina admirando a Deus. Ao contemplar sua própria vida, ele vê a sabedoria, o cuidado e a bondade de Deus. A intenção de nossa existência é adorar a Deus. Não somos extraordinários porque produzimos muito, porque temos sucesso ou porque os outros nos admiram. Somos extraordinários porque fomos criados por Deus. A identidade não precisa ser conquistada, ela é recebida. Quando acreditamos nisso, o valor
não depende de aprovação dos outros. O fracasso não destrói a identidade. O envelhecimento não diminui o valor. As perdas não anulam a dignidade. O valor vem do Criador e não das circunstâncias. Quando compreendemos isso, deixamos de viver tentando provar nosso valor. Passamos a viver a partir do valor que já recebemos de Deus. E a pergunta é: como posso honrar a obra extraordinária que Deus já realizou em me criar? Amém. Honramos essa obra quando deixamos de buscar nossa identidade em títulos, conquistas ou aprovação humana. E passamos a descansar naquilo que Deus declara sobre nós. Somos amados, criados à sua imagem e chamados para viver para a sua glória. A extraordinariedade não está em ser melhor que os outros. Está em reconhecer que cada vida humana carrega a marca, a intenção e o cuidado do próprio Deus. Amém. Por isso, o salmista termina em louvor, não em orgulho. Ele contempla a si mesmo e conclui: tuas obras são maravilhosas. Amém? Amém.